Deus não desistiu da sua família. Mateus 3, versos 16 e 17 está escrito assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz de onde? Dos céus dizia: este é quem? Este é o meu o quê? Filho o quê? Amado, em quem me comprazo. Os céus se abriram quando Jesus foi batizado. E dos céus Deus Pai bradou e disse: esse, apontou, esse é esse, o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem me agrado. Alguém aqui gostaria de ouvir isso da parte de Deus? Não, de verdade. Alguém aqui gostaria que Deus, imagina só a cena, o Espírito Santo vem em forma de pomba, vem sobre você, todo mundo olha e fala: que é isso aí? Aí a voz do céu, os céus se abrem e vem a voz do Pai, a voz de Deus: esse é o meu Filho amado em quem me compraz. Alguém gostaria de ouvir isso? Gostaria mesmo? Você está dentro desse barco dos que gostariam? Dá um glória a Deus. Agora não desce do barco não, fica aí dentro. No amarelo agora não, porque você falou amém. Você pegou sua passagem e entrou no barco comigo. Está dentro? Está dentro, Ananias? Está dentro. Jesus está vendo quem vai querer descer agora. Mateus 4:1. Olha a sequência do texto. Então foi conduzido Jesus por quem? Pelo Espírito de quem? De Deus. O mesmo que veio sobre ele e disse: esse é o meu Filho amado. Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ainda quer ser o filho amado? Mas e quando o pai manda para o deserto? Tem uns 20 que desceram do barco, no meio do caminho, pularam. Deixa eu pular enquanto eu estou perto da praia. O mesmo Deus que apontou para Jesus e disse: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, pegou esse Filho amado e levou para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Presta atenção que a Bíblia está sendo clara. Jesus não foi para o deserto para ficar 40 dias em jejum. Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo. 40 dias em jejum e oração é a preparação de Jesus para ser tentado pelo diabo, porque ele é tentado ao final dos 40 dias. Ou seja, Deus antes de cada deserto da minha e da sua vida vai enviar uma palavra e vai nos preparar. Agora, há uma diferença entre os desertos da vida que Deus nos leva como filhos amados e os desertos da vida que nós entramos por conta própria. Bobagens que fazemos, alianças que não eram de Deus para a gente, conversas, sociedades, parcerias, compromissos que assumimos. Quantas vezes nós vamos para desertos que não tem nada a ver com Deus Pai dizendo: é meu filho amado, mas tem a ver com a nossa arrogância, com a nossa autossuficiência, a nossa soberba. Não, eu resolvo minha vida cuido eu, ninguém se mete. Os desertos que temos vivido têm sido conduzidos por Deus ou pela nossa carne? Pela nossa idolatria ao dinheiro, idolatria à carne, à vaidade, idolatria ao mundo. Aqui foi Deus que levou. Nós já sabemos o desfecho disso. O diabo tentou, Jesus resistiu, os anjos vieram servir. Olha o que diz em Êxodo, capítulo 2. Capítulo 2 não, capítulo 1 primeiro. Êxodo 1. E eu já vou compartilhar algo importantíssimo com você. Êxodo 1. Verso 22. Diz assim, ó, vou ler na NVI. Êxodo, eu vou ler tudo na NVI, tá? Êxodo, tudo na NVI. 22. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. O faraó está desesperado por causa do crescimento do povo hebreu. E ele fala: mata os homens, as meninas deixa, porque eu tenho medo de um golpe de estado, uma rebelião, que esses escravos tomem o Egito da gente. Capítulo 2 vai dizer: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho.
vendo que era o quê? Bonito, belo, formoso, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, e colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou, olha só, a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Presta atenção. Moisés nasceu com um propósito. Qual era o propósito de Deus na vida de Moisés? Esse homem vai libertar o meu povo da opressão do Egito. Esse Moisés que foi gerado para um propósito, libertar o povo do Egito, tinha uma promessa também: entrar na terra que mana leite e mel. Só que a história desse Moisés começa conturbada. O faraó manda matar todos os meninos. A mãe de Moisés vê que o menino é bonito quando nasceu e diz assim: não posso deixar, não posso jogar no rio um menino tão bonito. Aí alguém descuidado vai ler a Bíblia de qualquer jeito e vai dizer: então Deus faz discriminação. Nasceu feio, joga no rio. Bonito, guarda. Moisés, você estaria vivo, filho? Ou você teria ido para o rio? Ih, pastor, nessa aí eu estava lascado. Não ia ter cestinho para mim não. A minha era o rio. Não, pastor, eu tinha meu lugar no cestinho. Ananias, você ia para o cestinho ou para o rio? Ai, Jesus. Alguém diz assim: pastor, mas minha mãe disse que é bonito. Eu já vi mãe falar. É feio, né? Eu já vi mãe falar isso. Linda, não vou te expor, fica tranquilo. Não vou falar quem foi. Amor, você viu? Ainda bem que o menino é bem resolvido. Está na primeira fileira assim. Agora eu sou lindão, sou gatão do papai. Amor, você viu? Eu falei: parabéns, linda. Você foi guerreira, parabéns. É feio, né? É feio. Está tudo roxo. Falei: filha, está inchado, acabou de nascer, parto normal, mas é feio, né? Mas é nosso, eu amo. Aí daí essa coisa linda, preciosidade. Irmãos, a Bíblia não está falando que o feio vive, o bonito vive, o feio morre. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que aquilo que Deus faz gerar de bonito em você e em mim, a gente tem que guardar, a gente tem que preservar. Para de expor aquilo que é lindo e que Deus está gerando em você. Para de expor diante do mundo e diante de Faraó, porque eles vão querer matar. Para de revelar aquilo que Deus está gerando na tua vida a quem quer só matar. Guarda, deixa tomar forma, deixa ter mais força, e na estratégia, na direção de Deus, aí você vai apresentá-lo. A mesma mãe que guarda por 3 meses diz assim: agora não tem mais jeito, agora o menino aguenta um pouquinho. Faz o seguinte: vem cá, filha, você vai acompanhar, vamos colocar aqui, vamos proteger bem. Deixa ele na beiradinha do rio. Que horário que a filha do faraó vem? Eu imagino que ficaram ali uma semana, 15 dias olhando o horário que a filha de faraó vem tomar banho. Porque quem podia salvar o menino era a filha de faraó. Se a filha de faraó falar assim: vou cuidar como meu filho, ninguém mata. Olha a sabedoria. Mas durante 3 meses a mãe teve que esconder. Tem coisa que a gente está perdendo na vida porque a gente está expondo antes da hora. Calma. Lute por aquilo que é lindo que Deus te deu como promessa, como propósito na vida. Lute, guarde bem. O salmista disse: a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Guarda aquilo que é lindo que Deus está te fazendo gerar. Quando Moisés é colocado naquele cestinho, sua irmã Miriam acompanha, a filha de Faraó vem, o plano dá certo, Moisés é preservado.
Moisés é criado dentro da casa da própria mãe, pai, irmãos, família. E Moisés sabe a história dele. Eu sou aquele menino que a minha família não abriu mão. Enquanto todos os meninos hebreus eram mortos, minha família correu risco, minha mãe se arriscou, minha irmã se arriscou. Imagina se a filha de Faraó diz assim: isso é um golpe, pega essa família, manda para a prisão, mata essa família, arrebenta com eles. Sabe o que isso cria na cabeça de Moisés? Eu sou importante, eu tenho valor, a minha família não desistiu de mim. Havia um decreto para matar os meninos, mas a minha família não desistiu de mim. Você e eu estamos hoje aqui porque Deus não desistiu de nós, e não desistiu da nossa família. Ainda que a nossa família esteja debaixo de uma sentença, acabou, o casamento acabou, os filhos vão se perder nas drogas, o outro vai se perder nisso, naquilo outro. Nós também estamos, além da sentença, nós estamos debaixo de promessa de Deus. Quem crê em Jesus será salvo, ele e a sua casa. Quem se mover em fé leva salvação, leva a palavra de vida, leva um bom testemunho, para que a família também seja salva. Porque crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa não é um chavão, nem um mantra para eu ficar todo dia crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa, pronto, salvou. Mas é uma mudança que eu começo a viver, e a minha família começa a olhar e dizer: está diferente, também quero. O outro fala: também quero, e começa todo mundo a ser salvo, porque agora vivemos crendo em Jesus, vivemos pela fé e não mais pela carne. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Moisés cresce sabendo o valor que ele tinha e o quanto ele era amado. Jesus, ao ser batizado, os céus se abrem e ele ouve dos céus, e todo mundo ouve: esse é o meu filho amado. Jesus na sequência é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Moisés na sequência vai passar por uma situação difícil. Olha o capítulo 2 de Êxodo, versículo 11. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés tinha um propósito de Deus na vida dele: salvar o povo hebreu, mas não era daquele jeito. Cuidado para não fazer a coisa certa do jeito errado. Não, eu vou livrar o meu povo das mãos dos egípcios, mas não é desse jeito. Pergunta para Deus. Tem gente que tem a habilidade, irmão, tem gente que é mestre em perder a razão tendo razão. Tem gente que tem toda a razão no que vai falar, mas perde a razão por causa do jeito que fala, por causa da temperatura que fala e por causa da hora que fala. Não é hora de falar. Eclesiastes 3 diz que tudo tem seu tempo determinado. Há tempo de falar e tempo de calar. Esse Moisés foi criado também no palácio de Faraó. E aí no palácio de Faraó, ele se sente o cara. Quando ele vê aquilo, ele olha de um lado do outro, ninguém, ele vai lá e mata. Ele foi treinado para ser homem de guerra. Ele mata aquele explorador, aquele feitor egípcio, e enterra na areia, igualzinho a gente. A gente faz uma bobagem e enterra na areia. A gente só esquece que o vento leva a areia embora e expõe a nossa sujeira. Porque o mesmo diabo que ajuda a fazer, não ajuda a esconder. Pelo contrário, ele ajuda a espalhar a notícia. Acusador que é. E agora esse Moisés entra em desespero pelo ocorrido. Verso 13, parei no 12, vamos 13. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então um perguntou ao agressor: por que você estava espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar perto de Midian, na terra de Midian, aliás. Ali assentou-se à beira de um poço. Ali assentou-se à beira de um poço. Até aqui tá bom. Irmãos, presta atenção. O primeiro deserto da vida de Moisés chegou. Porque até agora, a mãe dele passou por aflição, medo de perder o filho, sua irmã, seu pai, mas ele era um bebezinho que não entendia nada. Ele foi preservado, foi muito bem criado. A mãe dele recebia salário do palácio de Faraó.
para cuidar do filho. Então quer dizer que Moisés teve do bom e do melhor. Depois ele vai para ser criado no palácio, come do bom e do melhor. A vida dele está fantástica. E ainda tem uma promessa: eu vou libertar esse povo, eu tenho um propósito, eu vou libertar meu povo, está tudo bem. Mas agora ele vai para um deserto que ele mesmo escolheu ir, com atitudes, com decisões dele precipitadas, por causa da sua precipitação. Se ele pergunta para Deus: Deus, é hora de agir? Deus diria: não é assim que é para agir, não. Mas ele agiu por conta própria, autossuficiente, e deu ruim. Aí ele foge, e a Bíblia diz que ele passa 40 anos em Midian. 40 anos. Nesses 40 anos, imagina o coração de Moisés: será que alguém vai vir atrás de mim? Será que a minha família vai vir atrás de mim? E ninguém foi. Nesses 40 anos, será que Moisés pensou assim: poxa, eu fui criado como neto de Faraó, será que do palácio não vai vir ninguém? A minha mãe de criação, filha de Faraó, não vai vir saber notícia? Não vai mandar alguém atrás de mim? Durante 40 anos, não veio ninguém. Quando Moisés já pensa: minha família desistiu de mim, minha família hebreia, a minha família de criação egípcia também desistiu de mim, e Deus, que me salvou para salvar o povo dele, acho que o projeto de Deus também desistiu. Mas Deus não desistiu nem de Moisés, nem da família de Moisés, nem do Rogério, nem da família do Rogério, nem da sua família. Mas antes de encararmos desertos, Deus nos prepara. Como? Primeira lição. Não, volta, tira. Irmãos, antes de Jesus ir ao deserto, ser tentado pelo diabo, o que ele recebeu de Deus? Quem estava de manhã não fala. Antes de Jesus foi batizado nas águas. Na sequência foi levado pelo Espírito ao deserto, ser tentado pelo diabo. O que Jesus recebeu de Deus antes de ser levado por Deus ao deserto? Conhecimento? Reconhecimento? O que Jesus recebeu de Deus? Autoridade? Não entendi. Obediência? Os céus se abriram. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito de Deus veio sobre ele como pomba, e ele foi levado pelo Espírito ao deserto. O que Jesus recebeu de Deus antes de ir para o deserto? O Espírito Santo. Gente, vocês não recebem amor em casa, não? Ninguém falou amor. Não, pelo amor de Deus, eu estou preocupado. Vocês não dão amor também, não? Esse é o meu filho, coraçãozinho. Eu imaginei que alguém de manhã rapidamente falaram: recebeu amor. O povo da manhã tá mais no amor, no mais love. Foi. Mas Jesus recebeu uma palavra. Deus sempre vai te dar uma palavra antes do deserto. Deus sempre vai te dar uma palavra antes do deserto. Fica ligado. O problema da gente não orar, não ler Bíblia, não cultuar, é que a gente perde essa palavra, mas o deserto chega. E aí a gente não sabe o que fazer. Primeira lição: expresse amor, reconheça o valor. Plante essa semente e ela frutificará e será fundamental nos dias o quê? Difíceis. Jesus, antes de ser levado pelo Espírito de Deus ao deserto, ele ouviu de Deus: você é amado, esse é o meu filho amado. Gente, nós estamos falando de Jesus. Jesus tinha problema com autoestima? Jesus era uma pessoa emocionalmente frágil? Não. Jesus era perfeito. Existe alguém que vai pisar nessa terra maior e melhor que Jesus? Não, mas o pai, antes do filho enfrentar um deserto, deu uma palavra: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E a pergunta é: como é que a nossa família está encarando os seus desertos? A gente abre a boca para expressar amor, para expressar o valor, reconhecer o valor que eles têm? Ou nós deixamos ir, cobramos, achamos ruim que eles quebram a cara, mas na verdade eles foram desprovidos de amor, de confiança, de fé? Irmão, em nome de Jesus, de hoje em diante, não deixe mais a sua família encarar deserto sem saber o quanto são amados, o quanto eles têm valor. Na minha casa todos são amados, todos têm valor. Quando ministrava isso hoje pela manhã,
eu me lembrei da mãe do pastor Josué Gonçalves ministrando. O pastor Angélico compartilhou comigo uma palavra. A mãe do pastor Josué Gonçalves, o pai dele morreu novo, era pastor, foi fazer uma viagem, pregando, fazendo a obra de Deus. Ele e mais um outro amigo pastor sofreram um acidente de carro, morreram. No velório de ambos, a mãe do pastor Josué Gonçalves, é claro, viúva, estava chorando, mas consolada, dizendo: eu amei. E aí na hora de falar, ela falou: eu amei, eu cuidei, eu fiz o melhor. Isso me fez lembrar também quando nós pegamos aquela jovem para levar até Ribeirão Preto, que o pai dela tinha falecido, e a esposa, a Cristiane, que a gente foi levar para a esposa do pastor Geraldo, pastora Lúcia, ela disse assim: eu fazia os esboços da mensagem dele, ele falava, eu que escrevia, eu fazia tudo para ele. E ela olhou assim no meio da sala. Essa viúva falou para a gente, falou para a pastora Angélica: você lembra daquele conselho? Você lembra daquele conselho direito, hein? Estou aqui para te lembrar. Ela disse assim: mulheres, amem seus maridos, honrem os maridos de vocês. Eu amei o meu, eu honrei. A mãe do pastor Josué disse no velório: está doendo, mas eu sei que ele está com Jesus, e sei que eu o amei, e que eu o honrei como meu marido e fiz o melhor, e tal, e tal, e tal. E falou, ela até falou, antes dele ir embora, deu um beijo, disse que eu amava. Na última noite namoramos, olha, tudo perfeito, tudo alinhado, coisa linda. A outra viúva estava inconsolável, desesperada, fora da caixinha. Calma, calma, ele está com Jesus, eu sei. Mas o que eu estou me sentindo mal é que ontem eu briguei com ele, por coisa boba. Eu fui tão estúpida, eu briguei com ele, eu o desprezei, não namoramos. Amanheceu hoje, ele foi falar tchau, foi me dar um beijo, eu virei o rosto. Ele disse que me amava, eu não respondi. Tudo o que eu queria era poder corresponder ao beijo que ele veio me dar, era poder responder quando ele disse que me amava, era poder expressar o quanto eu o amava e o quanto ele valia para mim. Igreja Família de Cristo, em nome de Jesus, expresse o amor e reconheça o valor daqueles que Deus te deu para viver e conviver com você a cada dia. O tempo é esse, a hora é agora. Os meus filhos vão saber o valor que eles têm, o quanto eles são amados, porque a hora que um traficante encostar perto, eles não vão ceder à tentação, porque não se sentem valorizados em casa e são valorizados, entre aspas, pelo assédio de um traficante. Tem muitos pais que criam o filho direitinho e ele faz a escolha errada, ruim, infelizmente acontece, mas deixe no coração dele a semente. Ele sabe para onde voltar, ele sabe qual é o caminho, ele sabe, ela sabe o quanto é amado, o quanto tem valor dentro de casa. Que os nossos filhos não sejam seduzidos por receber lá fora o que não receberam dentro de casa. E eu não estou falando sobre a ausência de correção, de ajuste. Essa semana te pôs Israel para pensar. Não, o bicho estava, escolher, ele queria que colocasse o desenho, aí eu colocava esse, não, gritando comigo. Falei, rapaz, você está pensando, falando com quem? Esse, não! Israel, eu vou te dar uns tapinhas, eu vou te pensar. De novo, não! Já avisei 2, 3 vezes, terceira vez, dei um tapinha na bundinha dele, levei lá para o quarto dele, pus a pensar. Saí, fiquei só de butuca. Já melhorou, porque antes ele não ficava de pensamento. Punha lá e saía, tinha quase que amarrar ele na cama. Agora ele já fica, nervoso, mas fica. Saí, dei 2 minutos, voltei. Pensou? Vai fazer isso de novo? Não! Opa! Outro tapinha. Vai pensar mais um pouco. Saí de novo. Aí voltei. É feio o que você fez, vai fazer de novo? Quero a mamãe. Mamãe, vem cá. Peguei no colo, pus no sofá, sentei com o controle ao lado. Agora vamos escolher o desenho. É esse desenho que você quer? Ele fez assim para mim. Próximo desenho. É esse? Aí eu não aguentei. Eu peguei o celular, fui filmar. Alguns devem ter visto o vídeo que eu coloquei. Na hora que eu pus o vídeo, ele já não fazia com o dedinho, ele só fazia assim com a cabeça. Irmão, não falta amor para os meus filhos, mas o amor também corrige e põe limites. Não falta amor.
assim como não falta encorajamento, assim como não falta correção. Quando o diabo bater a porta deles, eles vão se lembrar o quanto eles são amados por Jesus, porque eles ouvem disso, o quanto eles são amados pelos pais. Agora, tem marido expondo a esposa diante da tentação do inferno, porque a esposa não se sente amada. A Bíblia diz: marido, ame a sua esposa, expresse. Pastor, ela já sabe, eu não estou perguntando que ela sabe, que ela não sabe, estou dizendo que a Bíblia manda amar, expressar o quanto você a ama. Mulher, honre o seu marido. Ah não, mas pastor, honre o seu marido. Honre. Porque a hora que a piriguete vier querer fazer gracinha, ele vai lembrar: a minha mulher me respeita, me honra. Tem homem que diz assim: em casa eu não sou respeitado, aqui no trabalho as mulheres me respeitam. E o diabo vai ganhando campo. Tem mulher que diz: em casa eu não sou valorizado, meu marido vê só como uma cozinheira, lavadora de roupa dele. Aqui o pessoal diz que eu estou bonita, que meu cabelo não sei o quê, para não falar de outras coisas. Ei, antes do deserto, Jesus recebeu uma palavra. Antes de ir para um tempo de deserto, Moisés sabia o quanto ele era amado, o valor que ele tinha. Minha família lutou para que eu não morresse, minha família fez de tudo por mim. Em nome de Jesus, nós não vamos cair nesse erro. Nós vamos expressar amor e valor aos nossos. Plante essa semente. Vamos seguir aqui. Êxodo 3. Aí o Moisés fica lá, passa o tempo. Verso 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que você está é terra o quê? Santa. Segunda lição, põe aí para mim, por favor. As frustrações do passado não são maiores do que o seu valor em quem? Em Deus. Ele não desistiu de você e da sua família. Do versículo 6 ao 10, eu não vou ler tudo aqui, até porque eu já li nas semanas anteriores. No versículo 6 ao 10, Deus diz assim: eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito, portanto eu desci para livrá-los e para fazê-los subir a uma terra boa, a uma terra que mana leite e mel. Presta atenção, porque isso, para quem tem sido ministrado e acompanhado com a gente, é um Shemitah. É a hora que Deus desce na terra, e Deus diz que ele desce para ver como é que estão as coisas, e ele desce vendo um clamor do povo de Israel, e agora ele vai exaltar o humilde e abater o soberbo. Faraó e os egípcios vão cair, e o povo hebreu que está se humilhando diante de Deus, quebrantado, vai ser levantado. Irmãos, nesse Shemitah, se aproxime de Deus, confie em Deus, adore a Deus, se entregue totalmente a Deus, porque Deus tem descido para fazer algumas pessoas subirem, e nós, o povo de Deus, tem que subir para anunciar esse grande avivamento. Deus olha e fala assim: Moisés, eu vim para levar você de volta ao Egito. Não, Deus, mas agora que estabeleci aqui, eu estou trabalhando e adorando, mas eu vim. Mas você não vai ficar lá no Egito, você só vai buscar o povo e vai libertá-los. Eu vim, Moisés, para deixar claro que 40 anos passaram e eu nunca desisti do meu projeto. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não desistiu do projeto e o propósito que Ele tem com a tua vida. Na vida de Jesus, o deserto foram 40 dias, na vida de Moisés foram 40 anos. O deserto tem a medida certa para cada um de nós. O fato é que deserto não é sinônimo de ausência de Deus nem de abandono. Durante os 40 anos que Moisés esteve em Midian, ele teve a presença de Deus com ele constituiu família, ele teve um sogro que foi bênção na vida dele, tanto que depois o sogro dele, o Jetro, vai orientar Moisés sobre como cuidar do povo. Você não pode querer atender todo mundo, senão você vai desgastar você e o povo. Levante líderes e distribua o trabalho para que todos sejam bem atendidos. As causas mais complicadas, os líderes trazem para vocês. É como a gente faz na igreja. As causas mais simples eles vão resolvendo, e todos estão sendo bem cuidados. Não tem essa vaidade: eu não fui atendido diretamente pelo Moisés. Não, fui atendido por alguém que estava cuidando. E esse foi um conselho que Deus registrou na Bíblia, sábio.
Só que nesse período Moisés é moldado, tão moldado, que o Moisés que saiu do Egito é aquele Moisés que quando vê um egípcio maltratando um hebreu, ele mata. Mas quando ele volta, a Bíblia chama Moisés de o homem mais manso da terra. Mais manso da terra. Levou 40 anos, mas Deus moldou Moisés. Irmãos, vamos baixar o nosso ego para demorar menos o tempo do deserto. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus fazer o que Ele tem para fazer. Nós esse ano, desde o final do ano passado, eu falei, Deus deu uma direção. Ano que vem a gente vai jejuar o ano inteiro. Eu nem vou perguntar quem está jejuando o ano inteiro. Ah, pastor, eu acho que não é necessário. A orientação veio. Ninguém vai poder dizer que não sabia o que fazer. Deus tem falado o que é para a gente fazer, para a gente se consagrar, para se alinhar mais com Ele. Esse mês, Deus falou comigo, você já tirou uma coisa, agora tira duas. Eu mandei um áudio lá no grupo da igreja e reforcei com a liderança. Quem é sábio, está entrando no barco, enquanto ouve que é amado, mas não está pulando fora, quando ouve que vai ter algumas renúncias. Pelo contrário, diz assim, se vai ter renúncia, vai ter glória. Se tem renúncia por amor a Deus, também tem glória. Anota isso para nunca mais esquecer. Se tem renúncia por amor a Deus, se tem renúncia por amor à palavra, também tem glória. Anota e nunca mais se esqueça. Eu entrei no barco de quem ouviu, esse é o meu filho amado, mas não saí do barco quando Deus diz, vou te levar para o deserto. Por quê? Porque Deus estará comigo no deserto, e onde tem renúncia tem glória. Onde tem renúncia por amor a Deus, onde tem renúncia por amor à palavra, tem glória, tem presença, tem unção, tem poder de Deus entrando em ação. Creia. Esse Moisés que volta é um homem manso. Esse Moisés que volta é um homem preparado por Deus para libertar aquele povo. É um homem preparado por Deus para ir a Faraó. E aí o capítulo 5 vai mostrar, ó, ele não perdeu o valor dele não. Aí ele vai até Faraó. Capítulo 5, verso 1 e 2. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel o quê? Sair. Faraó disse, não sei esse negócio de Deus não, e aqui não tem esse negócio de Deus não. Não vai sair, pronto, acabou. Aí começam os desafios das pragas. E o Faraó duro. Olha o capítulo 12, verso 30. Capítulo 12, verso 30. No meio da noite, Faraó, todos seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram. E houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse o quê? Um morto. Vamos lá. Naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse, saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo, todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa do pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhe davam o que pediam. Assim, eles despojaram a quem? Os egípcios. Irmãos, depois da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, aquele faraó arrogante, que diz, eu não abro mão, está desesperado dizendo, vou embora. Sabe o que é isso aí? Falei no domingo passado. Às vezes a gente quer colher, mas não quer abrir mão. Só que semente na mão fechada não produz nada, se a gente não abrir mão, lançar na terra. Quem aqui quer um casamento abençoado? Mas quem quer abrir mão de ter razão? Quem quer uma vida conjugal fantástica? Ninguém. Filha, pelo amor de Deus, dá um glória aí. Aleluia. Glória a Deus. Olha lá, o Marcelão está lá só assim, ó. E funcionou, porque a Silmara deu um glória a Deus aqui na frente. Olha lá. Agora a pergunta é, quem está disposto a abrir mão de ser chato, implicante? Quem está disposto a lançar a semente do perdão, da compreensão, do carinho? A gente quer colher, mas a gente quer colher segurando a semente. A semente do orgulho. Não, eu fico aqui.
Eu não quero lançar a semente da humildade, eu quero ficar com o orgulho. É tempo de mudança, irmãos. Olha a terceira lição. Faraó briga porque ele não quer deixar o povo ir. E nós vamos falar mais disso, mas ele não quer deixar o povo ir adorar a Deus. Deus pediu um culto no meio do deserto, uma festa, uma celebração. Faraó disse não. Aí depois ele desespero. Não abra mão de adorar, celebrar, cultuar e honrar a quem? A Deus. Fé e comunhão com Deus são o quê? Não são o quê, igreja? Inegociáveis. A atitude de Faraó antes dele liberar o povo é assim: vocês podem ir, mas a família não. Aí Moisés diz: mas Deus mandou ir com todo mundo. Não, não pode. Aí vem uma praga, vem outra praga, outra praga. Tá bom, vocês podem ir e podem levar as mulheres, as crianças, mas os animais, os bens de vocês não podem ir. Faraó está assim, ó: estou de olho, vocês vão sair com tudo daqui para prestar esse culto a Deus. Depois vocês não voltam? Faraó está brigando. Sabe o que Faraó está dizendo? Vocês não vão entregar um culto completo para Deus. Ei, irmão, seu culto de hoje é um culto divino ou faraônico? Como assim, pastor? É o culto que Deus pediu ou é o culto que Faraó permitiu? Como assim, pastor? Faraó disse: você vai, sua família não. E a gente falou: tá tudo bem, eles não querem. Não, eu vou continuar lutando, eu vou continuar guerreando. Irmão, não estou falando para ninguém pegar alguém, pôr uma arma na cabeça e dizer: você vai, eu não vou ficar ouvindo do pastor, que eu não levei todo mundo, você vai nem que eu te arrebente no meio. Nada disso. Mas a pergunta é: nós já desistimos de familiares nossos? Ou continuamos lutando em oração por eles, guerreando, cercando com fé, intercedendo? Sabe, eu já vi muita hipocrisia disfarçada de espiritualidade. Pastor, meu marido entreguei nas mãos de Deus. Por quê? Antes você tinha deixado ele na mão de quem? Minha esposa, pastor. Agora é com Deus. E antes era com quem, criatura? Meus filhos, esses meninos rebeldes, entreguei tudo para Jeová. E antes? A maioria das pessoas que diz que entregou para Deus, na verdade, está tentando justificar sua omissão. Parou de lutar, parou de guerrear. A maioria, gente, pelo amor de Deus. E volto a dizer, eu não estou falando sobre você ser inconveniente, ficar entrando em atrito, guerra, contenda com alguém. Estou falando isso? Não. Mas às vezes a gente diz que entregou para Deus e faz muito tempo que nem ora por eles. A gente está dizendo que entregou para Deus, mas há muito tempo a gente não compartilha nenhum tipo de semente que testemunhe Cristo, de forma sutil que seja, a gente não faz. Na verdade, a gente está meio como Pôncio Pilatos: eu lavo as minhas mãos, eu preguei para ele, eu preguei para ela, eu dei a palavra, eu dei testemunho, não quis, não é mais comigo, não tenho responsabilidade, sangue não está nas minhas mãos. Ei, não se trata sobre o sangue estar nas mãos ou não, se trata de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Se eu quero salvação para a minha vida, eu também quero salvação para o meu próximo, e principalmente para quem é da minha casa. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida dos seus, principalmente os da própria casa, negou a fé e se tornou pior do que o infiel, do que o incrédulo. Comunhão com Deus, fé, clamor, intercessão pela família são inegociáveis. Continue lutando, continue intercedendo. Eu vou prestar um culto completo para Deus, eu vou oferecer um culto inteiro para Deus. Eu e a minha casa serviremos de verdade ao Senhor. Agora a gente acha bonito até aí, mas às vezes a gente está discorrendo numa outra doutrina de Faraó. A outra doutrina de Faraó é: pode ir com a família, mas não leve seus bens. Ah, irmãos, quem nunca fez isso? Quem não fez que atira a primeira pedra. Eu já fui para culto que eu falei assim: eu não vou levar o cartão não, vai que eu sou tentado a fazer alguma coisa mais do que eu estou. Não, eu não vou levar todo esse dinheiro não, vou levar só essa nota aqui para não ser tentado a dar mais do que isso. Quem já fez isso? Eu. Minha mão está levantada, ó, do pastor tá. Mas alguém já passou por isso? Tem gente que tem coragem de falar: pastor, hoje o senhor está falando? Está revelando? A gente diz que vai entregar um culto para Deus, só que no culto que Deus pediu tinha que ir com tudo. Tinha que ir com o quê? Pelo amor de Deus, irmãos, a oferta já foi ministrada, o Lê já pregou a oferta. Eu não vou pedir oferta, porque alguém fala assim: ah, o pastor está preparando a gente para abate.
com essa estratégia. Me respeite que eu sou homem de Deus. Graças a Deus, 20 anos de ministério. E graças a Deus, nunca tive nenhuma denúncia, nenhum nada tocante a área financeira. Nada, para a glória de Deus. Tenho muito temor de Deus. Não sou perfeito, não, ninguém é. Mas eu tenho temor. Ah, irmão. O pessoal até, na verdade eu tomo umas broncas aí de vez em quando de alguns. Pastor, mas se colocar 10 na sua mão, o senhor investe 20 na obra. Falei, por isso que Deus dá 10, para eu investir 20. Aí depois Deus dá 50, para eu investir 100, ué. E vamos para cima. Eu estava querendo construir mais uma casa esse ano, os irmãos estavam querendo me boicotar. Aí já sabendo que não dá para me boicotar, o Zé já veio hoje e falou, pastor, tem duas situações aí, uma é uma reforma, não é uma reforma na verdade, é terminar uma casa que foi começada, essa semana eu vou lá ver, e uma outra que precisa não sei o quê. Eu bem olhei e falei, esse Zé Paulo é sem vergonha, ele já sabe que não vai conseguir me barrar, então o que ele fez? Ele me trouxe uma coisa, e na verdade ele está até certo, né? Ele tem razão nessa aí, aproveitar que ele não está aqui, né? Deve estar conectado aí, ele veio de manhã, hoje é aniversário da Sandrinha, Deus abençoe Sandrinha, um beijo. Mas irmãos, a gente fala que vai oferecer um culto inteiro para Deus e a gente fica brigando com Deus por causa da primícia. Ah, negócio de primícia, negócio de primícia. Deixa eu procurar alguém que discorda da primícia porque eu não quero, não gostei. A gente fala que vai entregar um culto inteiro para Deus, mas a gente não leva para os nossos desertos. Vamos lembrar que aquele culto era onde? Pastor, a hora que passar essa fase eu volto a ser fiel. Era no deserto que Deus mandou ir com tudo. Onde? Então o seu deserto e o meu deserto não é desculpa para ser infiel a Deus. Não é. Na verdade é no deserto que Deus espera a nossa fidelidade para Ele nos introduzir na terra prometida. Porque quem é fiel no mínimo, deserto, Deus coloca no muito, terra prometida. Isso aí está claro nos 12 espias. 10 voltam com a notícia ruim, entraram na terra prometida. Quantos espias eram? Quantos espias? Quantos espias voltaram com boa notícia? Josué e Caleb. Entraram na terra? Josué e Caleb entraram na terra? Os outros não. Irmãos, a gente fala com Deus. Deus. Aí fala do dízimo. Não, o dízimo é da lei. O dízimo não é da lei, não. O dízimo é antes da lei. Abraão deu dízimo, Abraão é antes de Moisés, a lei veio com Moisés. O dízimo é antes da lei, ele passa pela lei, vai aos profetas e está no Novo Testamento, vai lá e lê em Hebreus. Lê Hebreus 7 inteirinho, vai ver se você não vai ver dízimo lá. Dízimo, Mateus 23, 23, Jesus diz desse lado, Jesus diz assim, ó, vocês entregam os dízimos das suas colheitas aí, mas desprezam o amor, a misericórdia e justiça. Façam essas coisas sem desprezar aquelas, ou seja, Jesus não disse, vocês precisam só praticar isso aqui, o dízimo não precisa mais. Jesus teve a oportunidade de falar ali, e ele podia ter dito. Não. Mas aí a pessoa fica discutindo, não, deu porque eu achei pastor, achei um youtuber, achei um pastor, um pregador, um teólogo, um semideus, querubim ungido, especialista em divindade. Ele é quase que Deus na terra, ele sabe tudo. E diz que esse negócio de dízimo, de oferta, não tem nada disso. Bacana. Só que quando você fica doente, não é o youtuber, é o pastorer. Quando vai casar, não chama o youtuber, vem fazer meu casamento. Ô pastor, o senhor pode abençoar nossas alianças? Quando está com crise no casamento, a mulher quer ir embora, o marido quer ir embora, eu preciso de um atendimento do pastor. Aí o youtuber não serve mais. Quando morre alguém, no velório, não solta um vídeo do youtuber famosinho. Pastor, o senhor pode estar com a gente nesse momento difícil. Mas na hora em que Deus pede um culto inteiro, a gente fica debatendo com Moisés ou com Deus. Cuidado para não estar dando ouvido a Faraó. Faraó é o cara que quer que o povo de Deus não preste um culto decente. Está em casa, mas já era para estar na igreja. Está em casa ainda. Está dizendo, eu estou aqui porque ninguém veio atrás de mim, foram atrás de você. Você podou todo mundo, te deram a liberdade do espaço. Não, então deixa. Eu estou afastado da igreja 1 ano, ninguém nunca veio atrás de mim. Não, mentira. Uma mentira que o diabo está pregando. Ficaram em cima de você. Quantas pessoas a gente ficou. A pessoa, não, respeita meu espaço. Tá bom, respeitamos seu espaço. 1 ano depois diz assim, ninguém nunca mais veio atrás. Peraí, você precisa decidir o que você quer. Você é doido e eu não tenho culpa. Na verdade, tem gente
que só quer arrumar uma desculpa para justificar a sua vida. Quem está entendendo? Irmão, é tempo de voltar. Volta, ninguém está reparando ninguém. Volta logo. Vamos embora celebrar uma festa para Deus. Alguém quer celebrar uma festa para Deus de verdade? Irmão, cada culto é uma oportunidade de oferecer para Deus o melhor. Quando você for cultuar, vá com o melhor. E o melhor não tem a ver com o dinheiro que você dá. Não, com o melhor da tua alma, com o melhor do teu tudo. Eu vou me vestir com o melhor que eu acho que é. Eu vou me arrumar com o melhor do tempo. Vou chegar no melhor horário. Vou dar o melhor glória. Vou sorrir da melhor maneira que eu puder para quem estiver ao meu redor. Se eu puder ajudar alguém, vou ajudar com o melhor do meu coração. O melhor para Deus e para o meu próximo. Até aqui está claro? Faraó é o que quer barrar. Cuidado, não cai na onda dele não. Às vezes, antes de eu passar aqui a próxima lição, nós queremos colher coisas boas, mas o que plantamos é ruim. Falei, mas vou abrir mais um. Mateus 7,12, a Bíblia diz: aquilo que querei que os homens vos façam, façais vós a eles. A gente quer colher um casamento cheio de amor, e a gente fica esperando alguém dar carinho, quando na verdade a gente tinha que abrir a mão e plantar o carinho, para colher o carinho. Ah, pastor, meus filhos não me respeitam. Mas você encoraja seus filhos, estimula, profetiza bênção sobre a vida deles? Não, eu falo. Vocês estudam, você não vai virar um bando de marginal. Vê para a escola se você não vai andar com os maconheiros, vagabundo, que eu te conheço. Se a polícia bater aqui na porta, eu te deserdo. Eu aviso, pastor. Não, você está praguejando, você vai amaldiçoando ele. Não. Planta. Em nome de Jesus, Deus falou muito isso comigo quando eu vim orar aqui. Foi na sexta-feira, oração da madrugada. Esse mês nós vamos fazer uma aliança com os nossos lábios, nossos ouvidos, nossos olhos. Nós não vamos deixar coisa ruim, coisa do diabo, de Faraó entrar na nossa mente. Nós vamos ouvir o que é bom, ler o que é bom, olhar o que é bom e consequentemente falar o que é bom. Filipenses 4, Paulo falou: o que é bom que ocupe o pensamento de vocês. Nós vamos abrir a boca para dizer: a minha esposa, meu marido é o melhor que tem, meus filhos são ungidos de Deus, meus pais são abençoados. Nós vamos profetizar um futuro de viver o melhor de Deus para a nossa família, gente. A gente quer colher uma coisa plantando outra. Quer colher: ah, pastor, os meus pais não me encorajam. Mas você é um filho rebelde que não honra seus pais. Não, quando eles passarem a me encorajar, não, planta honra, porque a Bíblia mandou. O problema nosso é que a gente quer colher a promessa. Alguém quer a promessa de Deus como colheita na sua vida? Mas a gente não quer plantar a semente que a Bíblia mandou a gente plantar. A gente quer colher o fruto que Deus prometeu, mas não quer plantar a semente da palavra que Deus nos deu. Está claro até aqui? Vamos para a quarta lição, capítulo 13 de Êxodo, verso 17. Está escrito assim, verso 17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem ao Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Na Almeida diz que eles saíram armados. Presta atenção, Deus tira o povo dele do Egito. Só que Deus não leva pelo caminho mais curto, porque tinha uma guerra na terra dos filisteus. E Deus olhou e falou: meu povo não está preparado para encarar essa guerra ainda. O meu povo, apesar de estar armado, apesar de ter nas suas mãos armas, eles não têm ainda dentro deles uma mentalidade de guerreiros. Ele tem mentalidade de escravos. Eles vão perder a guerra. Irmão, tem coisa que a gente está reclamando com Deus, que Deus ainda não nos deu. Às vezes a gente está reclamando porque que Deus está nos levando pelo caminho mais longo. Volta naquilo que eu falei: para Jesus o deserto era 40 dias, para Moisés 40 anos. Deus não perdeu o controle de nenhum dos dois. Deus esteve presente nos 40 dias, nos 40 anos, com ambos. Deus está presente. Deixa Deus guiar você. Cuidado para não ser revoltadinho. Ah, por que Deus, por que o Senhor está me levando? Parece que Deus me leva pelo caminho mais longo, pastor. Porque Ele sabe que se te levar pelo caminho mais curto, você vai se perder. Pastor, por que Deus não me prospera mais? Porque sabe que se você receber dinheiro agora, você nunca mais aparece na presença dEle. Por que Deus não faz tal obra na minha vida? Porque Ele sabe quantas coisas você já votou, já falou para Ele que ia fazer e até hoje não fez. E você já está impondo outra para Deus. A gente pediu para Deus: se eu fizer isso aqui, eu faço aquilo. Aí Deus fez. Aí a gente não fez. Aí estamos com outro problema: Deus, agora se eu fizer isso, agora é para valer.
Sabe aquele cara que pede um dinheiro emprestado para pagar a dívida que ele está devendo com você e diz que agora ele vai pagar? Ele vai pagar? Não pagou nem a primeira. Ele olha e fala, primeiro paga o que você deve, filho, depois a gente vê o crédito. Pelo amor de Deus. Você é igual o viciado indo na boca pedir mais um pouquinho de droga e dizendo, semana que vem eu pago. O cara fala, você está devendo aqui, os caras já querem te matar. Não, mas agora é sério, agora eu vou pagar. Não vai. Irmão, Deus sabe a verdade. Ele sabe o caminho de nos conduzir. Chega de reclamar. Deus, é esse o caminho? Eu vou confiar que o Senhor está me levando pelo melhor caminho. Já vou dar a quarta lição, mas olha o capítulo 14, verso 9. Diz assim, os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas, e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram a quem? Ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito, que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Irmãos, para a gente colher o que Deus tem para nós, a gente precisa parar de ser negativo e orgulhoso. Deus tem que fazer do meu jeito. Não, Deus, é por falta de túmulo, por que nos tirou? Calma, quem está conduzindo é Deus, e Deus sabe conduzir. Aquieta o teu coração hoje. Olha a quarta lição, confie. Preparação. Confie na o quê? Condução de Deus. É Deus que está conduzindo, fique em paz, eu confio, Deus. A dificuldade de Moisés com aquele povo era a instabilidade deles. Um dia confio, outro dia não confio. Vive um milagre com Deus, ai Deus, obrigado, e daqui a pouco estão murmurando de novo. Irmão, será que a gente está assim também? Um dia a gente está agradecendo a Deus pela bênção alcançada, no outro dia a gente está murmurando por algo que a gente ainda nem sabe. Os egípcios já tinham chegado e matado alguém? Não, mas nós já estamos projetando o pior. Irmão, tem gente que é arquiteto do inferno. Falei. Quem é o arquiteto do inferno? É aquele que sempre projeta o pior. Só projeta caos, só projeta morte, só projeta destruição, só projeta perdição. Eu já sei onde que vai dar isso aí. Isso aí vai dar ruim. Eu já sei. Eu tenho o desenho, eu tenho a planta, eu tenho o projeto disso aí. A pessoa nunca tem um projeto do céu. Olha a resposta de Moisés. Deus já falou comigo que esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver. Vocês vão ver o grande livramento de Deus hoje. O que é isso? Quem está em comunhão com Deus, já ouviu de Deus, se é tempo de deserto, ou tempo de terra prometida. Se é tempo de pequenas perdas, ou tempo de grandes conquistas. O que a gente precisa é estar com Deus, para estar preparado. E aí volta no que eu falei no início. Deus tem me dado esse chamado, encorajar e preparar pessoas, para viver grandes desafios, mas também grandes conquistas na presença de Deus. Confie, Deus está conduzindo, está preparando você. Vamos para a quinta lição, para a gente finalizar. Versículo 15 do capítulo 14. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios... Não, até aí tá bom. Não, vamos lá, vai, só para finalizar já. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. O anjo que está guiando falou: agora vocês podem continuar nesse ritmo aqui, que eu vou resolver uma parada ali atrás. Irmão, às vezes a gente está sentindo falta do anjo dirigindo à frente. Deus já mandou ir, continua indo. Mas Deus não está falando mais nada, pastor. Mas é porque você está fazendo o que Ele mandou, fica tranquilo. E cadê Deus? Está ali atrás, não deixando o inimigo tocar em você. Às vezes a gente está bancando chato. Eu não estou vendo o anjo aqui, eu não estou vendo Moisés aqui, eu não estou vendo o pastor aqui. Fica tranquilo que ele está guerreando onde você nem está vendo.
Está claro aqui? O anjo primeiro estava onde? Na frente, conduzindo o povo. Agora o anjo diz assim: continua andando e fica tranquilo que eu vou resolver um BO ali atrás. Ah, gente, não, eu viajo. Eu podia ser roteirista. Eu já estou vendo o anjo assim, né? O anjo aqui está conduzindo o povo, ele está tranquilo. Está com aquele jeito angelical, bonitinho, leve. Vamos lá, gente. Vamos cantar um louvor. Quero ver a mão do Senhor. Só que adorado. Aí o anjo fala assim: agora eu vou resolver uma parada. Aí ele vai lá para trás e: pelo Senhor marchamos. Sim, já vai que vai. Seu exército e o faraó ouvindo aquele barulhão. E vê quem está vindo ali. É o anjo do Senhor. E a gente queria arrebentar os hebreus, mas não pode, porque o anjo está ali. Aí o anjo para e fala: e aí, faraó, vai encarar? Irmão, isso é na minha e na tua vida. Isso é na minha e na tua vida. E quantas vezes o diabo diz assim: vou arrebentar ele. Aí o anjo do Senhor para e diz assim: então passa por mim. Ele está andando onde eu mandei. Ele está seguindo o caminho que eu mandei. Quero ver passar por mim. Quero ver. Ah, gente, parei no verso 19. Vamos até o 22. 20. Entre os egípcios e os israelitas ficou o anjo. A nuvem trouxe trevas para uns, para os egípcios, e luz para os outros, hebreus. De modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar em torno, e o tornou terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Que é isso, pastor? Aquele mar abriu, de um lado água, do outro água, e embaixo tinha o que para eles andarem? Terra, areia. Abriu. Gente, Deus está levando um monte de semente que Ele vai espalhar pela terra, porque o povo de Deus é espalhado pela terra para anunciar a grandeza de Deus. Isso é promessa para a gente. E as sementes estão andando em terra. Que terra? A terra do fundo do mar. Deus está falando que levou em terra seca, porque eles não mandaram nas águas, as águas se abriram. Mas essa terra debaixo do mar é totalmente seca? É terra o quê? Úmida. Boa para plantar? Ela tem água, mas o excesso foi tirado. O que Deus está falando? Enquanto vocês caminham na minha presença, não vai ter água em excesso na tua vida. Eu tiro o excesso, mas não vai faltar água também. Eu vou introduzindo vocês em terras boas, porque vocês são sementes de testemunho para mim. Olha a quinta lição. Quinta lição: nossos testemunhos regam e respaldam nossa jornada e crescimento. Por quê, pastor? Porque enquanto eles atravessam ali, Faraó vai ser destruído, a notícia vai se espalhar pela terra. Quando os espias já de Josué, os de Moisés ficaram apavorados, exceto Josué e Caleb, mas os espias de Josué entram na casa de uma mulher em Jericó. Qual que é o nome daquela mulher? Alguém lembra? Raabe. Entram na casa de Raabe, e Raabe diz assim: desde que vocês saíram do Egito, nosso coração está desmaiado. Nosso povo sabe o que Deus fez quando abriu para vocês passarem. O que é isso? A experiência que vocês estão tendo hoje, não estão entendendo. Deus, olha aí. Deus, olha o egípcio. Pastor, eu estou numa luta. Pastor, o diabo está querendo arrebentar com tudo. E Deus está falando assim: continua marchando, porque você vai chegar do outro lado. E o testemunho do que você viveu aqui vai chegar lá também, essa notícia. E aqueles que tentariam te barrar vão sair do teu caminho, porque saberão que eu sou contigo. Como é que Davi recebeu autorização de Saul para guerrear contra Golias? Porque ele chegou para Saul e disse: Saul pôs a armadura, não consegue nem andar, então você não pode ir. Olha aí, levaram. Não, teu servo encarou leão e urso para defender as ovelhas do rebanho do meu pai. Eu rasguei leão e urso na mão. Assim vai ser com esse incircunciso filisteu. O que o leão e o urso são? Testemunhos de Davi. Testemunhos de Davi, que deram a Davi a autoridade para falar ao rei Saul: eu vou entrar nessa guerra e vou vencer. Testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, fez Nabucodonosor se prostrar e dizer: o Senhor é Deus.
Testemunho de Daniel na cova dos leões fez com que os seus perseguidores fossem lançados lá e que todos os povos ouvissem que o Senhor é Deus. Irmãos, as lutas que estamos enfrentando hoje, achamos que é o fim da picada. Para um pouquinho e olha para trás e olha quanta coisa Deus fez, quanto livramento Deus já te deu. Isso aí é Deus regando a sua fé. A batalha de hoje tem testemunho de ontem, e a batalha de amanhã terá o testemunho de hoje, porque a tua vida está cercada pelo cuidado de Deus. Você está sendo respaldado pelo cuidado de Deus. Isso está enriquecendo o seu testemunho, essas experiências. Vamos finalizar aqui, verso 27 do 14. Capítulo 14, ainda verso 27. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra, seus cavaleiros, todo o exército de Faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Sexta lição, para a gente finalizar aqui, vamos lá, sexta lição. A mesma palavra é vida para uns e morte para os outros. O mesmo mar vermelho, que foi um corredor de vida para Israel, foi um corredor de morte para os egípcios. Israel está lá, como que a gente faz? Não tem como passar. Deus fala, fica tranquilo que eu vou abrir um corredor de vida. Eles passaram, debaixo da palavra de quem? Palavra de quem? De Deus. A mesma palavra que deu vida a Israel, quando os egípcios chegavam para pegá-los, deu morte a Faraó. 2 Coríntios 2,15, põe rapidinho para mim, por favor. Esse texto aqui tem tudo a ver. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, ou o bom perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Como é que é isso aí? Bom perfume de Cristo, bom cheiro de Cristo, cheiro de vida para um e morte para o outro. Presta bem atenção. A mesma palavra é vida para um e morte para o outro. O mesmo mar vermelho era vida para quem ouvia a Deus e morte para quem se rebelava contra Deus. A mesma palavra que eu prego aqui. Não adulterará. Gente, quem vive em adultério está em pecado, e o salário do pecado é a morte. Aí entrou aqui o fulano de tal. Ele ouviu aquela palavra, ele diz assim, meu Deus, eu quero ir para o céu. Não adulterará, sai do adultério. Meu Deus, tá bom, então eu vou ter que largar. Mas eu gosto da minha mulher, mas também gosto daquela outra. Ai, não, mas eu vou ter que largar. Acabou, fulano acabou, agora eu sou um homem de Deus. Se arrependeu, confessou seus pecados, se tornou nova criatura. Ele vai para onde? Para o céu. A palavra trouxe para ele um corredor de vida, salvação. Para ele, para ela, para a mulher, estou dando só um exemplo. Mas o outro que estava sentado na frente, no meio, no fundo, esse pastor aí, retrógrado, atrasado, imagina, estamos em outros tempos, ele não entende a minha situação. É que no meu caso, se tivesse casado com a mulher que eu casei, se tivesse na situação que eu tenho, sabe, não, é que o meu caso, vou ficar vindo mais nessa igreja não, esse pastor fica pegando no pé da gente, que tem não sei o que, eu vou embora, continuo no pecado. O salário do pecado é a palavra foi diferente? O bom perfume de Cristo. O nosso testemunho é o mesmo, alguém recebe. A palavra que a gente testemunha é a mesma. Alguém decide se converter por causa da palavra, alguém decide se distanciar de nós. Irmão, eu começo a perceber algumas pessoas que não estão bem, quando começam a fugir da gente, gostava de estar perto, não gosta mais. Fala, mas Deus, a gente fez uma coisa de errado, claro que se examina. Não, então será que está incomodando a nossa postura em fé? Porque a nossa postura em fé, o nosso aroma, prazer de servir a Deus, incomoda quem não quer servir. A pessoa que não quer servir a Deus não gosta de ficar perto de quem quer servir a Deus. Vigia, vigia. Fica no cheiro de vida, não vai para o cheiro de morte. E finalizo no capítulo 15, versos 1 e 2. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou como? Gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Irmãos, alguém acha que no Egito tinha festa e canções para Israel? Não, no Israel tinha gemido, opressão.
No Israel tinha tortura, no Israel tinha cobrança, trabalhem mais. Mas o mesmo Deus que veio, olhou para Moisés: Moisés, não desisti de você nem da sua família, não desisti do meu povo. Eu vou levantar você e vou libertar o meu povo. O tempo de sofrimento está acabando. O tempo de salvação está chegando. O Deus que enviou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para dizer: eu não esqueci do homem, da minha criação, eu vou salvá-los. Eles não vão viver a segunda morte, o dano da segunda morte no inferno, onde haverá pranto e ranger de dentes, mas eles se alegrarão na nova Jerusalém, na eternidade comigo. Olha a 7ª lição: Deus transforma gemido em canto, opressão em liberdade, frustração em esperança, tristeza em alegria. Mesmo que ninguém esteja vendo e valorizando, celebre a Deus, sua vida já começou a mudar. A palavra chegou até você, porque Deus não desistiu de você e da sua família, e quer salvar a sua casa. Quem crê, dá um glória a Deus.